Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer Tiago Monteiro, que é um destaque na economia pernambucana. Tiago, o que é que você optou pela economia quando foi estudar? Olha, João, na verdade, a economia caiu no meu colo por conta da minha questão profissional. Eu sou formado em Relações Internacionais, trabalhei muito tempo na parte de comércio internacional e migrei naturalmente para a parte de finanças internacionais e câmbio. Então, eu precisava, na verdade, entender como é que funcionaria a dinâmica econômica que impactaria naturalmente o câmbio. Então, eu comecei a mergulhar em economia internacional, em macroeconomia e foi me levando até hoje. Então, foi um dom, na verdade, que acabou se refletindo na parte de academia, digamos assim. Você é econômico? Sou sim, tem que ser. Tem que ser. Aprendi a ser econômico. Agora, vamos falar agora especialmente para os pais, sobre como os pais devem tratar os filhos. A mesada é fundamental, Tiago? João, é o primeiro grande passo que a gente pode dar para começar a ensinar, a treinar realmente os nossos pequenos a manusear o dinheiro, né? A gente tem vários tipos de mesada, mas geralmente aquele primeiro contato que a gente tem com mesada é uma coisa mais arbitrária. Ah, vou te dar 50, 100, 200 reais e te vira. Não deveria 200 acontecer. deve ser o milionário, que vai dar 200 reais de mesada por menino. Depende do poder aquisitivo, pode ser. O que eu conheço dá 10, 20 no máximo. Então, você dá esse dinheiro para a criança, você precisa primeiro dizer o porquê daquilo ali. Você não pode simplesmente dar o dinheiro, que é um dos pecados capitais, inclusive, que a gente faz quando a gente está falando de orçamento do lar e está conversando também com as crianças e adolescentes. É natural a gente chegar para as crianças, por exemplo, e falar, olha, papai e mamãe estão saindo para trabalhar para ganhar dinheiro. Na cabeça da criança, você está saindo literalmente de casa para ganhar dinheiro. E a gente é bombardeado 24 horas por dia, infelizmente, para consumir, é como se fosse um passaporte para a felicidade, né? O ter, hoje, ele está muito maior do que o ser. Então, esse passaporte da felicidade você consegue comprando. Então, quando você chega em casa à noite cansado, a criança, papai, mamãe, quero isso. Aí você fala, não tenho dinheiro. Aí vê que incompetência é para a criança que você saiu o dia todinho para ganhar dinheiro e chega em casa você não tem dinheiro. Mesma coisa é a mesada. A mesada você vai dar seus 10, 20 ou o milionário dá os 200 reais para a criança. Você precisa explicar o porquê daquele dinheiro para ela começar a entender que o dinheiro é finito, que ele vai ser utilizado para comprar determinados produtos e serviços, para a partir daí ele entender que existe um limite da capacidade de compra daquele dinheiro que foi dado para ela e da capacidade de consumo baseado naquele dinheiro. Então, a mesada, que pode ser quinzenada, pode ser semanada, ela é um ponto fundamental para a gente colocar a educação financeira desde pequeno para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, responsáveis, enfim. É um passo importantíssimo. A partir de que idade? Olha, o poder cognitivo da criança ela pode variar de acordo com os estímulos que a gente vai dando. Então, a partir do momento, por exemplo, que uma criança ela consegue conectar, que ela está no supermercado, papai e mamãe responsável, passa uma coisa de plástico chamado cartão de crédito, ou então um autopay, ou então um dinheiro, e ele leva a coisa para casa, ela consegue conectar que um dinheiro traz coisas. Então, a partir dessa conexão, você já começa a dizer, olha, vamos na praia, vamos ao shopping, vamos ao estádio de futebol, a gente vai ter que comprar o ingresso, você não precisa dar o dinheiro, você vai mostrando como é que funciona a relação de troca, dinheiro por aquele produto e por aquele serviço. Isso pode ser já aos 2, 3, 4, 5 anos, não tem problema. Agora, óbvio, você não vai falar de investimentos, de renda fixa, renda variável, quando criança é 2 anos de idade. Mas você já consegue ter esse tipo de argumento com a criança de 11, 12 anos, se ela já tiver um desenvolvimento financeiro interessante, que isso já vem realmente de treinamento. A gente chama de treinamento financeiro mesmo, porque a criança ela vai sendo treinada desde pequena a manusear, a adentrar nesse mundo financeiro e econômico, que é muito complexo, não é, João? Hoje, a gente tem, de adultos, digamos assim, mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, nome sujo já no SPC e no Serasa, porque não tem a capacidade de honrar os seus compromissos. Gastam muito mais do que conseguem fazer dinheiro. Você com treinamento prévio, isso torna, no médio e longo prazo, uma sociedade menos devedora, menos gastadora e muito mais consciente. Então, hoje a gente tem 3, 4% da sociedade brasileira que consegue fazer algum tipo de poupança ou investimentos. Onde, se você for para países como os Estados Unidos, a gente está falando de quase metade da população. Então, a gente ainda está engatinhando nesse processo de educação financeira. E a mesada ela é fundamental, se for muito bem administrada, muito bem explicada, e você fazer o vínculo entre consumo e gastos, a mesada ela é fundamental para isso. E o que é que o pai deve fazer quando ele chega em casa e o filho ou a filha
pede uma bicicleta top ou pede uma boneca que fala, que chora, que ri, e não há condição de pagar, o que é que o pai deve fazer? Conversar. A gente subestima muito as crianças e os adolescentes. E eles são muito replicadores daquilo que a gente faz em casa. Então, a partir do momento em que você conversa, você mostra que aquilo ali está acima de um orçamento, ou então você pode fazer justamente o que muita gente faz quando já tem um treinamento um pouco mais fidedigno com relação às finanças. Você pega a parte daquela mesada, olha, você ganha quanto? Você ganha R$ 50 de mesada, R$ 100 de mesada, 10, R$ 20 de mesada? Vamos calcular quantos meses você teria que juntar para ter somente esse produto e serviço e sem ter mais nada ao redor disso, sem nenhum outro tipo de gasto. Isso começa a ter a consciência financeira. É como se fosse um mindset financeiro. Você consegue colocar o vínculo entre a quantidade de dinheiro que ela precisa ter por aquele produto. Ela vai chorar, ela vai espernear. É óbvio que ela vai chorar, ela vai espernear, porque, teoricamente, eu acho que ela foi treinada, inclusive, para isso. Por isso que a gente chama de treinamento financeiro. Por que ela foi treinada para isso? Chega numa loja, ela quer aquele brinquedo, ela quer aquela boneca, ela quer aquele carro, ela quer tudo. Acho que todo mundo aqui, o pessoal de casa e a gente aqui já foi testemunha de uma criança dando um show espetacular numa loja, dançando break. Então, toda hora, né? Isso acontece porque, ora, eu fui acostumada a isso e hoje você me diz não. não. É chorar por comida, né? Quando você é uma criança que não pode ter um iogurte, não pode ter uma bolacha, aí é mais triste. Não, isso aí é uma questão de dignidade, não é nem de consumo, isso é uma questão de dignidade, né? E a Constituição, ela é muito clara com relação a gente ter acesso à comida, né? Isso aí é um outro assunto. A gente trata o treinamento financeiro quando você já tem a comida em casa e você vai, digamos assim, barganhar a questão supérflua do processo de consumo, né? Que é uma bicicleta, é um videogame, é um smartphone. Como eu falei, a gente é treinado 24 horas por dia para consumir. Nós somos expostos a diversas telas ao mesmo tempo, seja um smartphone, seja um computador, seja uma televisão, dizendo compre, compre, compre. E a gente vincula isso, o ter, ao ser, né? Tem muita gente que gasta muito para aparentar, para parecer, para ostentar e para demonstrar aquilo que ele não precisa demonstrar para pessoas que eles nem conhecem, às vezes. Então, quando a criança chega, eu quero essa bicicleta, senta e conversa. Você já tem uma bicicleta? Já. Então, por que você quer uma nova? Por que você quer esta bicicleta, especificamente falando? De onde foi que veio esse desejo? Para você começar a trazer o processo de reflexão também da criança. Como eu falei, a gente subestima muito. E elas são replicadores daquilo que a gente faz todos os dias. Então, é importante a conversa. Você sentar e conversar. O que é coisa séria, o que é coisa séria, o que é brincadeira, o que é brincadeira. E, às vezes, de maneira mais lúdica, você também consegue começar a colocar, incutir na cabeça das crianças esse treinamento financeiro. E a criança deve ser consultada sobre o gasto na família? Veja, como eu falei, a gente precisa respeitar o desenvolvimento, a idade e a responsabilidade de cada criança. Quando ela já tem um pouco mais de maturidade, é importantíssimo colocá-la também a par de parte das coisas que estão acontecendo no lar. Então, pegar só o gancho que o senhor falou com relação à mesada. Existem vários tipos de mesada, e uma das mais importantes que a gente chama é a mesada econômica. O que significa a mesada econômica? Olha, se você conseguir economizar a conta de luz em X reais, metade da economia vai para o teu bolso. Ele, opa, coisa boa isso. Tem a mesada social, que é no lugar de ir para um cinema, pipoca, vamos para um parque e o dinheiro que ia gastar lá, metade fica no teu bolso. Ela começa a fazer isso, entender que, oxe, eu consigo fazer algum tipo de economia. Eu consigo também me divertir com relação a isso. Quando ela vai para o lar, lembra aquela conta de luz que a gente economizou? Olha, estava dando 400, 200, 100 reais, agora está dando 50, 70. Ela começa a associar que, pelo fato dela utilizar menos o ar-condicionado, ficar menos no videogame, sair mais de casa, fazer alguma coisa, ela consegue impactar menos a receita do lar, porque ela já está começando a ficar parte desse processo, e ao mesmo tempo ela consegue colocar um dinheiro a mais no bolso, além da mesada que ela ganhava. Então, como eu falei, são treinamentos que a gente vai, de maneira lúdica, de maneira interessante, respeitando, reitero, o desenvolvimento cognitivo e a idade de cada criança, isso traz um jovem e um adulto muito mais consciente financeiramente falando. Ô, Tiago, de vez em quando as coisas do passado voltam. E agora está o cofrinho, um porquinho. Você é a favor do porquinho? Gosto muito do porquinho. As pessoas que trabalham com investimentos vão dizer que é absurdo, é dinheiro parado, não está rendendo. Concordo em gênero, número e grau. Entretanto, nós estamos falando de um processo onde ele vai receber uma quantidade X de dinheiro
E necessariamente, não vou colocar nem obrigatoriamente, mas é interessante que ele pegue parte daquele dinheiro e coloque num cofrinho para ele saber que está guardado ali dentro daquele dinheiro. Isso se chama poupança, e não aquela poupança que rende negativamente, mas ele está poupando um dinheiro que ele pode juntar para comprar uma coisa maior ou fazer algum tipo de investimento um pouco maior. O processo pedagógico de um porquinho, ele é fundamental, principalmente para quando a gente está falando dos primeiros passos. Então, os primeiros passos para uma educação financeira, para uma economia e também para gerar poupança e investimentos é você guardar dinheiro, não é você gastar o dinheiro. Então, quando ele incute na cabeça que, caramba, eu ganho R$40 de mesada, R$100 de mesada, R$200 de mesada e assim que eu receber aquela mesada... Você só fala do rico, né? Eu quero saber o cara que ganha 5, 10 reais, 100, 200... Então, você ganha R$10 de mesada, vamos dizer que você pega R$2 da mesada daquele mês e você, obrigatoriamente, você coloca no cofrinho. Você já está colocando, isso, você fazendo a repetição, que é a criação do hábito, isso rotineiramente falando, você vai, mesmo se ele ganhar 10, ele ganhando 20, ele vai colocar 2. Ele vai começar a colocar 4, 5, porque ele está ganhando mais, ele sabe instintivamente que ele vai ter que poupar um pouquinho mais, ou ele tem condições de poupar um pouquinho mais. E ele vendo aquele dinheiro acumulando, é muito bacana. E se o pai e a mãe, enfim, o responsável, eles tiverem condições, a gente começa, João, a falar de outros produtos financeiros e de outras teorias por trás do dinheiro. Então, por exemplo, juros. Como é que eu vou explicar juros para uma criança? Olha, ele colocou R$2, você chega para o seu filho, olha, se você colocar R$2 por mês, no final do ano você não vai ter somente os R$2 que você colocou ao longo dos meses. Ele vai ter mais dinheiro, porque vai estar rendendo, ele vai render 5%. E você, como pai, pega aquele dinheiro e você mesmo coloca os 5%, como se fosse um rendimento, para ele entender que o dinheiro parado rendendo a 5% dá mais dinheiro. E aí tem outro, a gente pode mais à frente explicar o que é a inflação, corroendo também o poder de compra daquele dinheiro. Então, outros produtos financeiros e outras teorias econômicas por trás daquele dinheiro parado no cofrinho, ela é importantíssima justamente para o crescimento da criança. Vamos continuar conversando com o economista Tiago Monteiro. Ô, Tiago, qual é a sua opinião sobre o ministro Paulo Guedes? Ele foi anunciado como posto de Petrobras, agora é fundo Petrobras. Qual é a sua opinião sobre o trabalho dele? Olha, o Paulo Guedes, ele chegou com muita expectativa. Na verdade, o mercado comprou uma expectativa muito grande da equipe econômica montada pelo Jair Bolsonaro. Entretanto, quando a gente coloca uma névoa bem densa com relação à política e à economia, a gente sabe que os interesses por trás disso ficam acima da técnica dele. Então, hoje em dia, o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles têm algum tipo de relacionamento quase que litigioso. Então, hoje, o Paulo Guedes ele é praticamente um ministro fritado ao longo dos últimos anos, e o resultado dele é muito pífio, tanto é que o resultado dele ele é traduzido num dólar elevadíssimo e numa política econômica bem esdrúxula, que tem risco fiscal, enfim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o Paulo Guedes ele deixou muito a desejar, no meu ponto de vista. E depois ele é fritado, ele é desmoralizado, mas se agarra ao cargo, né? E não precisa porque ele é um cara milionário, né? Exatamente, ele não precisa porque ele tem um nome muito forte no mercado. Outros ministros tão bom quanto, como é o caso do Joaquim Levy, na época da Dilma, ele saiu logo quando percebeu que ele não conseguiria colocar em prática aquilo que ele gostaria. E o Paulo Guedes, ou ele foi segurado ou ele se segurou ao cargo, o que infelizmente acabou colocando uma mancha, isso do meu ponto de vista, tá, no currículo dele. E qual é a perspectiva que você vê para a economia brasileira nesse segundo semestre? No meu ponto de vista, repito, é muito pessimista. Por que isso? A gente tem um risco fiscal muito alto, a gente tem uma inflação de 2 dígitos, tem uma taxa de juros de 2 dígitos, a gente tem uma crise econômica global também, que vai naturalmente arrefecer o poder de consumo global, que vai impactar na gente, que a gente é exportador, e a gente é dependente dessas exportações. Então, assim, a atividade econômica global e nacional no segundo semestre e também começo de 2023, essa atividade ela vai estar bem fragilizada. E os juros? Juros 2 dígitos, com certeza, em 2022. A interrogação bem grande é como é que ele vai terminar 2023. Começou outro dia, era 2%. Era 2%, que é inconcebível para qualquer país emergente. É inconcebível isso acontecer, porque é uma remuneração que a gente dá para os investidores internacionais. E tanto é que o dólar disparou, chegou bem próximo a R$6, né, se a gente for voltar um tempinho. E a gente com 2% de taxa de juros significa que o poder de compra, o acesso ao crédito, o custo do capital, ele fica muito barato. Então, a gente exacerba no consumo.
Como a gente não tem capacidade produtiva, resultado, inflação. E é isso que vai responder se os juros de 2023 vai estar aos 2 dígitos ou não. É justamente o retorno ou não da inflação para próximo a mais ou menos a 4,5%, 3% que o governo gostaria de ter. A inflação alta, Tiago, atinge o pessoal mais rico, que dá R$200 de mesada, ou atinge o pobre que nem dinheiro tem para dar uma bolacha ao filho? João, infelizmente, o pobre. Tanto a inflação, como os impostos, como os juros elevados, eles vão impactar justamente as camadas mais pobres da sociedade, porque são justamente eles que estão expostos aos produtos e aos serviços de baixa renda. Infelizmente, a inflação ela vai corroer já o poder aquisitivo, que já é praticamente aos frangalhos, justamente uma camada da maioria esmagadora dos brasileiros, né, que ganha no máximo meio salário mínimo. Então, é justamente essa camada que vai sofrer bastante, tanto com a inflação, como com os juros altos, e como também com um dólar mais alto também. A eleição de outubro vai influenciar na economia? Vai. Já está influenciando, para falar a verdade. Essa polarização que a gente tem hoje, né, vou colocar bem entre aspas, tá, entre esquerda e direita, né, ela já vem sendo precificada pelo mercado. O que é que significa precificada? O mercado ele aposta, por exemplo, se o Lula ganhar, ele vai agir dessa maneira, então ele pode atrair investimentos ou não, e o mercado também precifica se o Jair ganhar ou for reeleito, no caso, e o mercado vai regir dessa maneira com investimentos ou não. Ou seja, até outubro e novembro de 2022, a gente vai estar com uma interrogação bem grande em termos de investimento, em termos de retorno para a população. Porque vamos imaginar que você de casa é um investidor e você não sabe como é que vai ser a política econômica e como é que vai ser os seus negócios a partir de 2023. Naturalmente, João, a gente pisa no freio um pouquinho e segura isso. Isso é um efeito colateral muito grande, justamente para a camada mais pobre. Por quê? Fica mais caro produzir, a contratação de mão de obra acaba demorando um pouquinho mais, porque eu não sei para que eu vou investir, se eu não sei se eu vou continuar com a mesma atividade econômica. Então, todo esse ecossistema ele acaba contaminado por essa questão eleitoral que a gente só vai se resolver realmente no final deste ano. E a economia de Pernambuco? E Paulo Câmara está cheio de dinheiro, juntou dinheiro e está aí retomado, inaugurando obra toda. A economia de Pernambuco também tem um quadro pessimista, na sua opinião? Tem sim, porque assim, como a gente está falando de Brasil e agora mergulhando mais em Pernambuco, mais da metade da população pernambucana também fica no limite da linha da pobreza e da margem de ganho de meio salário mínimo a um salário mínimo. Ou seja, aí a gente também é muito dependente, a gente é dependente crônico dos auxílios, seja ele um Bolsa Família ou um auxílio emergencial. Então a gente tem uma economia onde o poder aquisitivo ele já está fragilizado e a gente tem uma baixíssima complexidade de mão de obra que naturalmente gera menos recursos financeiros para a população. Então, quando a gente vê toda a atmosfera brasileira meio que parada, meio que nebulosa, aqui dentro, no nosso estado, também fica do mesmo jeito. Então, a gente é basicamente um reflexo do que está lá fora e de maneira um pouco mais piorada. Porque se a gente for olhar, a taxa de desemprego no nosso estado é a pior que tem na nossa região. O índice de criminalidade é altíssimo. A perda de poder aquisitivo da população pernambucana também é altíssima. Então, a gente tem uma sopinha de letras e de números que ela tem um tempero muito, muito ruim, sabe? Ela é muito insossa. Infelizmente, é um retrato da nossa atividade econômica aqui no nosso estado. A sopa miserável de números e letras deve ser uma tristeza. E com relação a esse problema que está na mídia, ICMS, Pernambuco no combustível vai passar de 29 para 17. Isso abala a economia do estado? Isso vai abalar a arrecadação do nosso estado, que ela... Abalo forte? Abala sim, abala. E a gente, quando fala a gente estado, a gente vai ter que se reinventar, porque boa parte dessa arrecadação, infelizmente, ela fica para a remuneração do setor público de uma forma geral. Ela não é revertida em investimento para o nosso estado. Então, a gente vai ter aí um percentual muito reduzido de uma arrecadação que é uma das principais, justamente pelo ciclo que é o combustível no nosso estado, e a gente vai ter que se reinventar. Mas o impacto, de curtíssimo prazo, ele é muito grande, viu, João? Vai entrar, então, nesse problema a retomada do governo do estado, né? Na verdade, vai ser sine qua non para a retomada do governo do estado. E a gente vai entender como é que vai ser Pernambuco a partir agora dos próximos anos. O investidor internacional que ouça essa conversa de Tiago Monteiro não quer saber mais do Brasil, não, né? Depende, existem muitas oportunidades, tá, João? Porque é o seguinte, como a gente está com a Selic de 13% arredondando... O que é Selic? Selic é uma taxa básica de juros que ela vai reger, a grosso modo falando, os juros
de toda a atividade econômica Menos brasileira. o cartão de crédito. O cartão de crédito está em 300%. Então, 300%. E a Selic mais cara, ela vai impactar, por exemplo, o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito e outros tipos de acesso, por exemplo, a linha de financiamento pessoal. Então, isso, quando a Selic está mais alta que a taxa de juros, quanto mais alta tiver a Selic, mais difícil e mais caro fica você ter acesso ao crédito de terceiros, banco, linha de financiamento. Então, quando essa taxa de juros está mais alta, que é o caso de agora, naturalmente, a gente vai ter o arrefecimento da capacidade de consumo, ou seja, a gente vai consumir menos. E a ideia de consumir menos é justamente você deixar mais disponíveis produtos nas prateleiras para que o preço tenda a cair e a gente segurar a inflação. A gente está tentando, João, segurar a inflação, tapando a boca da população. Agora, pode ter a crise que tiver e os bancos ganhando fortunas. Por que é que o banco não para de ganhar? Porque ele acaba usufruindo justamente desse aumento da taxa de juros, porque vai gerar inadimplência, gerando inadimplência você vai gerar mais juros rodando dentro daquela atividade econômica. E os bons pagadores acabam pagando duas vezes, por ele e pelos outros que são mal pagadores. É tanto que existe uma bandeira internacional aqui no nosso país, que ela é responsável pelo lucro líquido da operação mundial dela em quase 33%. Quando lá fora está tudo quebrando, aqui dentro ela dá um lucro líquido abissal de bilhões de reais. Então a gente tem basicamente, João, 80%, 85% de todo o crédito que roda no nosso país dentro das 5 principais bandeiras de bancos aqui no nosso Brasil. Então a gente não tem concorrência. E pelo fato de não ter concorrência, a gente tem uma concentração de crédito. Quando você concentra o crédito, eles podem manipular esse empréstimo do jeito que eles quiserem. Como você falou, cartão de crédito 300% e outras coisas que chegavam, inclusive, a 500%, 600%, se não fosse uma legislação que tivesse mudado isso. Ô, Tiago, eu estou arretado porque a coisa que eu gosto na vida é viajar. Viajar para o exterior, não é? Antes da pandemia, eu viajava 2, 3 vezes por ano. Agora, eu não posso viajar por causa da pandemia e agora eu não vou poder viajar por causa do dólar. Porque eu viajei a última vez com dólar a 2,20 e agora está quase R$100. Vai melhorar esse quadro para a gente poder viajar ou não? Só quem viaja é o cara da mesada de R$200. João, veja, $1, R$2, eu particularmente não consigo enxergar isso nos próximos 10 anos. E de Fernando Collor era 1. Eu viajei no tempo Fernando Collor, era 1 para 1. Quando houve o advento do Plano Real, 1994, né? A gente está fazendo, inclusive, comemorando aniversário agora em julho, o real ele ficou mais forte que o dólar, inclusive. Ele ficou a 0,82 centavos do dólar, ou seja, era a moeda mais forte que tinha, entre aspas, no mundo. Quando houve essa quebra a partir de 99, 2000, ele disparou porque você tem que ter reservas internacionais para bancar esse dólar. Esse dólar que a gente viajava a 1,60, que era inclusive mais barato, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, comprar um celular e voltar para Recife do que você comprar um celular aqui em Recife, esse dólar 1,60, 1,80, 2, 2,20 é praticamente inconcebível nos próximos 10 anos. Ouso falar isso porque para o dólar baixar para esse patamar, tem que ter uma enxurrada internacional de recursos entrando no nosso país de maneira abissal. E isso aconteceu porque no começo dos anos 2000, a China, que é o nosso maior comprador, né, um dos maiores compradores do mundo, ela entrou na OMC, na Organização Mundial do Comércio, e abriu o seu mercado. E ela demandou muita matéria-prima, e o principal fornecedor de matéria-prima é a gente, é o Brasil. Então a gente jogava coisas para a China e entrava dólar no nosso país. Então a gente teve essa queda do dólar por conta da quantidade de dólar que entrou no nosso país. Agora não. Agora a gente está com uma outra atmosfera econômica internacional, a gente está saindo de uma pandemia, a gente tem um conflito internacional batendo na porta aí da gente, a gente tem uma elevação global da taxa de juros das Selics ao redor do mundo, que isso naturalmente acaba elevando o patamar do dólar. Então esse dólar 2,20 vai demorar um pouquinho, viu? Já vem um pessimista para cá. E a gasolina também vai continuar subindo? Olha, se essa o dólar ninguém vai poder viajar, segundo o Tiago, que vai estourar. E a gasolina? Olha, o senhor vai me chamar de pessimista, né? Mais uma vez. Não, você disse que era, né? Não, veja, como é que funciona, se o pessoal entender a gasolina? O combustível, ele é um produto, ele é uma commodity que a gente chama, que ele está lastreado em preços internacionais. Quando lá fora está mais alto, aqui também está mais alto, porque a gente precisa equiparar os preços. Então, quando lá fora está alto, aqui naturalmente vai também ascender esse valor.
E uma outra coisa que impacta negativamente no preço dos combustíveis é o dólar. Então, com o dólar mais alto, ele também vai ficar mais alto. Uma das saídas que a gente vai ter não é você controlar, congelar preço, que a gente já teve essa experiência na década de 90 e foi muito ruim. Mas uma das saídas que a gente pode ter com relação a tentar atenuar, diminuir um pouquinho mais esse preço do combustível, é um fundo, algum tipo de subsídio que respeite o teto dos gastos públicos, que não seja eleitoreira, que não seja especulativa e que realmente seja eficiente. Então, a gente consegue realmente dar uma diminuída nesse valor. Resumindo, Tiago Monteiro, que entende das coisas, nem o dólar vai baixar, nem a gasolina vai ficar mais barata. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.